Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, está tendo discussão aí em Brasília sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton para mudar a escala de trabalho no Brasil. Em vez de ser 6 por 1, a obrigatoriedade, 48 horas semanais, eles querem mudar para 4 por 3, com até 36 horas semanais no máximo. E isso, é claro, é só uma proposta, né? Não tem nem relator ainda, não tem nada, mas já causou um auê nas redes, né? Porque esse pessoal da direita, do PL, os bolsonaristas, tudo votaram contra. Engraçado que eles trabalham 3 por 4, né? Eles trabalham só 3 dias por semana, como deputados, ganham 44 mil reais por mês, mas eles são contra reduzir a escala para o trabalhador comum. Em contrapartida, a esquerda está insistindo nessa proposta. E essa proposta, pessoal, ela é meio complexa, porque a gente tem que ver mais com lógica do que com emoções, independente de ser direita ou esquerda. E eu posso falar um pouco disso, porque eu já fui trabalhador minha vida inteira, sempre trabalhei em comércio, e eu cheguei ao ponto de trabalhar 7 por 0. A semana inteira, domingo a domingo, trabalhava que nem um cavalo. Então eu sei como é, eu sei que é cansativo trabalhar demais. Você não tem tempo para viver sua vida, para fazer um esporte, para jogar uma bola, ir no cinema, fazer nada, você fica só em função do trabalho. Então eu sei como é difícil o trabalhador trabalhar tanto, e muitas vezes só para tentar sobreviver no país. Em contrapartida, eu também entendo o lado do patrão, porque eu também fui gerente. Eu sei que um funcionário no Brasil ele tem um custo muito alto no Brasil. O patrão tem que pagar DARF, FGTS, isso, aquilo, não sei o quê. Só para vocês terem uma ideia, o custo de um funcionário no Brasil daria para você contratar 2. Sem mentira nenhuma. Se você botar na caneta o tanto que o patrão tem que pagar, que não é o salário, mas esses impostos, encargo, DARF, não sei o quê, isso, aquilo, daria para ele contratar outro funcionário numa boa. Por isso que em alguns lugares que eu trabalhei, como por exemplo no mercado que eu trabalhei, não vou nem falar o nome para evitar processo, eu tinha que fazer 2 funções. Eu trabalhava nos frios. Só que os frios tinham 2 funções diferentes. Uma era o abastecimento das mercadorias na loja, né? Como é de praxe, e outra era o atendimento ao público, ficaria fatiando frios, queijo, presunto, mussarela, essas coisas. Eu tinha que fazer as 2 funções. Por quê? Porque o mercado não tinha condição de ter 2 funcionários diferentes. E não era só eu, todo mundo que trabalhava no mercado tinha que assumir 2 funções diferentes. Porque o mercado alegava que não tinha condição de ter 2 funcionários. Então isso acabava sobrecarregando o funcionário, e o funcionário acabava trabalhando mais. Eu acho que se o governo pensasse em reduzir um pouco os encargos trabalhistas, talvez aumentasse um pouco mais o emprego. Porque a gente acaba tendo que trabalhar, fazer duplo serviço, porque realmente o patrão não tem condição de contratar mais um funcionário. E isso eu sei que acontece em vários lugares do Brasil. Tem gente que deve estar vendo esse vídeo que deve estar passando por isso. Então por isso que eu falei que é meio complexo analisar isso sem você ter um estudo, uma base. Será que isso vai ser bom ou será que isso vai ser ruim? Por exemplo, essa proposta de reduzir jornada de trabalho já aconteceu na Finlândia. E lá foi um sucesso. Aumentou o lucro das empresas, tal, não sei o quê. Agora, lá é outro país, é outra cultura, lá é Europa, lá tem outra moeda, tem outro tipo de empresa, outros tipos de imposto que não sobrecarrega tanto o patrão que nem aqui no Brasil. Então é uma comparação que não é tão válida. Algumas pessoas propõem que se reduzir a escala de trabalho, realmente pode aumentar os lucros de algumas empresas e comércio, porque as pessoas tendo mais folga, elas vão ter mais tempo para gastar. Para ir no mercado fazer uma compra, para ir comprar uma calça, para comprar um celular. Então alguns entendem que isso pode aumentar o consumo. Mas não sei se vai ser bem assim, pessoal, porque se um patrão que já não tem condição de ter o número de funcionários que ele precisaria, se ele tiver um funcionário que vai trabalhar só 4 dias por semana, ele vai ter que contratar mais alguém para trabalhar 3 dias por semana. Então o patrão vai ter que se virar. Ou ele vai fazer aquele funcionário trabalhar os outros 3 dias pagando menos, obrigando o funcionário a trabalhar, ou ele vai contratar outro funcionário e aí ele vai começar a ter prejuízo. Vai falar, porra, vou ter que contratar mais um funcionário porque a escala diminuiu. Ainda mais se ele abrir final de semana, como por exemplo uma padaria, um mercadinho, essas coisas. Aí ele vai ter mais custo e com certeza ele não vai conseguir manter. Então tem esse risco. Você afrouxa demais, entendeu? Mas só que aí ao mesmo tempo aquele funcionário que está tendo um direito novo, garantido, ele pode ser também demitido. Porque o patrão vai chegar para ele e falar, desculpa, eu não tenho como pagar alguém para trabalhar só 4 dias por semana. Tem outro ali que aceita trabalhar a semana inteira pelo mesmo valor. Então eu vou ter que te mandar embora. Então esses riscos podem acontecer, pessoal. Por isso que eu falei, eu acho que 4 por 3 é muito exagerado. Para mim, no máximo, poderia ser 6 por 2. Porque aí pelo menos a pessoa ficava com o final de semana livre. E se quisesse trabalhar o final de semana, o patrão que pagasse hora extra. Seria mais justo. Agora 4 por 3, eu acho que é um pouco exagerado e pode ter um impacto muito grande no comércio e na economia local. Tá? Algumas pessoas têm falado um monte de coisa na internet. Até o Iago Martins, aquele pastor, ele postou um artigo de um cara que é contra essa PEC.
Um dos pontos que ele falou é que a PEC é inconstitucional, então ela não vai ser aprovada. Fazer que nem o Chupetinha. O Chupetinha faz assim quando ele faz vídeo, você notou? Ele dá uns pitizinhos, ele começa a bater na lente da câmera, porque é muita burrice. Gente, a PEC é uma proposta de emenda constitucional. Não tem como ela ser inconstitucional, porque ela é justamente para mudar a Constituição. É difícil entender isso? Como é que um projeto para mudar a Constituição vai ser inconstitucional? O projeto é justamente para colocar uma emenda na Constituição. Só você ver como as opiniões por aí são idiotas, né? São estúpidas. A esquerda tem argumentado o seguinte, porque quando criaram o 13º, falaram que ia prejudicar a economia. Quando criaram férias remuneradas, também. Quando criaram não sei o quê, vários benefícios aí que o trabalhador tem, falaram que ia prejudicar a economia e nunca prejudicou em nada. Prejudicou sim, pessoal. Eu sei que esses direitos o trabalhador gosta, todo mundo gosta, eu como trabalhador também eu gostava desses direitos, mas quando você está do outro lado, do lado de quem paga o trabalhador, você vê que isso tem um impacto muito grande. Você pode ter uma oficina mecânica, sabe, uma marcenaria, seja lá o que for o seu comércio, você percebe que se você for contratar o número de funcionários que você precisa para fazer o serviço, você vai quebrar, você não tem como, porque justamente esses direitos eles têm custo para o patrão. O patrão tem que depositar o FGTS todo mês, que é uma coisa que o funcionário vai receber depois. O patrão tem que pagar o DARF, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Quando é uma funcionária mulher que está grávida, ele tem que dar uma licença para ela e contratar outra pessoa para ficar no lugar dela. Se o funcionário fica doente, ele tem que contratar outro funcionário para ficar no lugar dele, pagando o salário do funcionário. Então o patrão também tem um custo. Então se você sufoca demais o patrão vai falar, não tem como eu manter mais essa oficina, pessoal. Eu vou ter que mandar vocês embora e fechar a oficina. Porque por mais que eu pegue serviço para fazer, eu já estou fazendo vocês trabalhar demais da conta, que era para ter mais funcionários. E mesmo assim não estou dando conta. Tanto que eu gasto pagando esses benefícios trabalhistas, no final acaba não sobrando nem lucro para a empresa. Então não tem mais como eu manter, vou ter que mandar todo mundo embora. Então essa PEC ela tem que ser discutida com calma e tem que ser baseada em estudos. Não é só ir na emoção e na paixão, fim da escala 6 por ano, não sei o que. Não, gente, tem que ser discutido direitinho. Até porque, como eu falei, não tem nem relator ainda, é só uma proposta. Essa proposta vai ter que ter um relator, o relator pode fazer mudanças, alterações. Olha, 3 por 4 é demais, vamos colocar 5 por 2. Os 5 dias da semana e o final de semana de folga. Aí sim, ele vai poder fazendo ajustes de acordo com, baseado em especialistas e estudos. A Câmara vai ter que ouvir os deputados, vai ter que ouvir convidados da sociedade civil, vai ter que ouvir especialistas no assunto para dizer qual é o impacto. Pessoas que fizeram estudos sobre isso para dizer qual é o impacto, se é positivo ou não. Olha, aqui foi testado em tal lugar e deu certo. Olha, aqui foi testado em tal lugar e não deu certo, só gerou desemprego. Então tudo isso vai ter que passar até chegar à aprovação dos deputados e depois do Senado e depois chegar à sanção do presidente da República. Porque não é assim da noite para o dia, numa canetada, que você muda um sistema trabalhista. Fora que, se isso gerar inflação, vai prejudicar o próprio governo Lula. Por exemplo, imagina que o patrão quer manter os funcionários. Ele fala, você só pode trabalhar 4 dias por semana agora, é a nova lei. Eu vou ter que contratar alguém para ficar no seu lugar nos outros 3 dias. Beleza. Só que aí para pagar esse outro funcionário, o patrão vai ter que aumentar o custo. Vamos aumentar em 20% o preço de tudo. Quanto que está o litro de leite? Está 7 e pouco, coloca 10. Quanto que está o óleo? Está 7,95, coloca 10. E assim por diante. Isso pode pressionar em muita inflação. Aí um governo que está tentando reduzir os juros, que está com dificuldade de fazer cortes de gastos, porque não tem onde cortar. Só tem onde cortar dos mais pobres, né, nesse país de castas privilegiadas, e o Lula também não quer cortar dos mais pobres. Então aí que a taxa de juros vai lá 50% e a inflação vai lá pro teto. Aí que o Lula quebra legal, entendeu? Aí que em vez de ser reeleito, aí que ele consegue até ser empichado da presidência da República. Então é uma discussão que tem que ser feita baseada em estudos, com muito cuidado. Só para lembrar, eu não sou nem contra nem a favor, tá? Eu estou expondo aqui dados, porque eu sei como é difícil os encargos trabalhistas no Brasil. Então eu não estou indo por emoção nenhuma, eu estou indo por dados. Tá? Eu sei porque eu já trabalhei muitos anos no comércio, e eu sei que é difícil também para um patrão contratar funcionários no Brasil, porque ele tem que pagar muito. Então tem que ver se isso não vai impactar mais ainda o patrão. Porque se impactar o patrão, quem vai se fuder é o funcionário. Ah, Madinha, você está defendendo o patrão? Não, estou falando que se o patrão não tiver como pagar, ele vai mandar o funcionário embora. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer programa na esquina para pagar os funcionários? Não, pessoal, infelizmente a realidade é essa. Para alguém ter um funcionário, essa pessoa tem que ter condição financeira de manter um funcionário. Tá bom? Então eu espero que cada um analise e tire suas conclusões. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu prefiro me basear em estudos, e quando tiver estudos sérios que demonstrem que possa ser positivo ou não, aí eu vou tomar uma opinião, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Quem puder dar um like no vídeo, que você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Ativa o bendito sininho, se inscreva no canal, tá bom?
Espero que tenham entendido e gostado. Comente aí o que vocês acharam. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.